Oi, gente, nós estamos iniciando o nosso episódio com uma pessoa que eu muito admiro. Eu vou começar a dar uns spoilers, que eu acho que vocês vão sentir quem é antes de aparecer quem que é aqui com a gente. É uma pessoa que eu admiro, que tem uma carreira essencial para a advocacia de Rondônia. E aí nós estamos com o nosso querido conselheiro federal, Alex Sarquis. É um prazer te receber aqui, Alex. Érica vai falar a nossa temática de hoje. E um tema que não poderia deixar de combinar com o nosso convidado de hoje seria aí a carreira jurídica. Ele que tem uma história linda aí à frente da OAB, à frente da advocacia e à frente aí de todo o cenário jurídico nacional. Nosso convidado, querido amigo Alex Sarquis. Vamos conversar com ele um pouquinho Inspiração, hoje. inspiração para a advocacia de Rondônia. Obrigado, meninas, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse projeto lindo que vocês iniciam. Parabéns pela iniciativa, pela coragem. Vocês são duas mulheres inspiradoras que também estão transformando a advocacia através da história de vocês, que vem construindo dia após dia, Uau! exercendo a liderança, o respeito, a boa advocacia, que é assim que a gente constrói dia após dia, com muito esforço, com muito sacrifício. Vocês estão aí dando provas disso também, que poderão e chegarão certamente muito longe à frente das nossas representações. Totalmente honrada. Totalmente Escutar isso honrada. de você, nosso amigo Alex. Vamos lá então para o tema de hoje. Vamos. Antes da gente falar sobre carreira, Alex, eu acho que assim, eu tenho os espelhos das pessoas, né? Eu me espelho em várias pessoas e você realmente é uma das pessoas que eu me espelho. E eu gosto de saber, antes de falar de carreira, tem a pessoa Alex. Eu queria que você falasse quem é Alex, quem é você? Muito bom. Alex Souza de Moraes Sarquis, um porto-velhense, nascido às margens do Rio Madeira, Olha. idos de 1976, Eita, vamos fazer o cálculo da idade. 46 anos, Pronto. nascido em novembro, portanto, escorpiano fiel E... às tradições escorpianas. Filho do seu Mário, da dona Judéia, duas pessoas que me criaram com muito amor, irmão do Alain, pai do Alexandre, da Ana Paula, da Amanda, Já é vovô. avô da Alice, e foi um presente que Deus nos deu. Lindão. Acima de tudo, forjado com os valores que meus pais construíram a minha personalidade, com muita gratidão pela oportunidade, por todo o sacrifício que eles fizeram para me tornar o homem que hoje eu sou, com o caráter que hoje eu tenho, capaz de inspirar algumas pessoas e, acima de tudo, de arrastar os meus, principalmente meus filhos e aquelas pessoas que convivem comigo, para o bem. Eu acho que essa é a grande missão que a gente tem na vida. Então, sempre fui, desde a infância, uma pessoa muito ligada no 220 ali, como um bom escorpiano, extremamente competitivo, não necessariamente com as outras pessoas, mas muitas vezes estabelecendo competições pessoais, comigo mesmo, Importante. buscando os meus limites. Como eu disse, desde a infância eu tenho essa marca de personalidade muito forte e sempre busquei fazer o meu melhor dentro daquilo que era possível para que eu ficasse com a consciência tranquila de estar desempenhando melhor. Então, eu acho que isso me pautou na infância, me pautou na adolescência e me pauta hoje. Eu acho que a gente não muda muito da essência daquilo que da personalidade que a gente constrói lá atrás. Alex, lógico que hoje você tem aí uma construção, uma carreira construída dentro da advocacia, na OAB como instituição, mas antes de chegar aí, você também teve uma história. Teve uma história na infância, teve uma história na adolescência, você contou pra gente aí mais ou menos como foi esse caminho, né? Essa história, como ela foi construída. E fala pra gente onde você estudou, você disse que nasceu em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia. Onde você estudou? Como foi aí essa construção Mostra que ele é gente como a inicial? gente, né? Sabe uma coisa agora, vocês falando, e vocês sabem que a gente combinou pouquíssima coisa Não, é para ser bem do espontâneo que nós mesmo. estamos falando, são coisas espontâneas, né? Você falando agora, eu olhei no meu retrovisor aqui e uma coisa ficou muito, muito clara,
que uma das coisas que me ajudaram a desempenhar liderança, e eu digo isso desde a da infância e adolescência, foi a prática de esportes. E talvez consciente ou inconscientemente, meus pais me ajudaram muito nisso. Sempre foram incentivadores da prática de Certo. esporte, principalmente esporte coletivo. Então, desde muito cedo, eu treinei voleibol, ainda na escolinha do Sesc, que tenho grandes amigos que hoje são grandes profissionais que saíram dessa escolinha. E daí eu joguei voleibol em Rondônia por muito tempo, na seleção de Nossa, que Rondônia. legal, não sabia. Fomos campeões brasileiros, vice-campeão Que brasileiro pela legal. seleção de Rondônia. Depois eu tive a oportunidade de jogar futebol também aqui profissionalmente. E essas experiências dentro do esporte, fui atleta de judô também. Hum, Essas experiências dentro do esporte me ajudaram com certeza absoluta a forjar também essa garra, essa vontade de vencer, a disciplina de cumprir as minhas tarefas pessoais para que eu pudesse, dentro de um coletivo, alcançar os objetivos que a gente traça. Então, quando você me fez essa reflexão, eu automaticamente associei muito do que nós colhemos hoje com essa personalidade formada dentro do é. esporte. E como eu disse, talvez inconscientemente meus pais tenham dado esse incentivo, ou conscientemente, mas eu faço esse link absurdo com relação a quem eu sou hoje, a liderança que talvez eu exerça hoje, com tudo aquilo que eu vivi coletivamente dentro das escolinhas, aqueles princípios Sim, que a criança, que o adolescente aprende. Então, daí a importância de eu reconhecer também as pessoas que passaram por mim sim. nessa formação, que às vezes são imperceptíveis quando a gente alcança o nosso, entre aspas, sucesso, Uhum. né? Então, esses dias mesmo, a Érica estava na formatura de Direito em Ariquemes, onde eu fiz questão de enaltecer o professor que nos alfabetiza, porque Sim, um dos momentos que mais transformam a nossa vida é quando a gente aprende a ler e escrever, é. Eu não né? esqueço da minha professora Francisca. Então, eu tenho que agradecer também todos os professores de escolinha Importante. de esporte que eu passei, que também me ajudaram a me dar esses Sim, princípios. Sabe aquele negócio de não levanta, continua, não sim, desiste. sim. Não, então estamos perdendo, mas nós vamos virar. eh, Até o instinto de ou, liderança ou também, então, né? ou então até saber perder. É. Eu Perdeu hoje, mas levanta a perdi cabeça. hoje, mas vamos treinar É. para Pra melhorar e na melhorar. outra ganhar. Não é isso que acontece na nossa vida profissional. É. Nós ganhamos Exatamente. todos os Não, processos. quem dera. Tem processos que a gente não ganha. É. Mas quando a gente perde, você precisa entender aquela derrota, ver o que aconteceu, para numa outra oportunidade não errar mais daquele jeito. Aprimora Então, a isso olha como técnica. está linkado uma coisa com a É. outra. Assim, e eu fiz esse link com a pergunta da Érica. Então, eu vim do esforço do meu pai e da minha mãe para estudar em escola particular, estudei no Pitágoras muito tempo. Fui, no primeiro ano do segundo grau, fui a São Paulo, porque naquela época não tinha faculdade de Direito em Rondônia. Olha só. E Sabia. aí, quando eu fui para Ribeirão Preto para estudar, fazer o segundo grau lá, para fazer vestibular por lá e estudar, abriu a Faro aqui. Acho que 89, 90, 90, Eita, nem era nascida. alguma coisa, início dos anos 90. E aí, É. eu passei um ano fora e voltei, porque não fazia mais sentido, antigamente era muito caro. Voltei, porque já teria a faculdade de Direito aqui, e terminei o segundo e o terceiro ano aqui, jogando vôlei. Eu era bolsista, Olha eu só. ganhava a bolsa da escola na época, para representar a escola jogando vôlei profissionalmente. Gente, que legal. Tô adorando conhecer esse Alex. Eu não É, sabia dessa história. Inclusive, no meio de uma dessas histórias, eu acho que eu já tive a oportunidade de ouvir um dia você dizer, eh,
não sei se durante o ensino médio ou a faculdade, você também deu aula de inglês, né? Você também foi professor de inglês. Assim, Gente, eu tô conhecendo o Alex que eu não conheço. Eu tô adorando, é sério, que legal. assim que eu massa. terminei o terceiro ano, eu já comecei a dar aula de inglês no Pitágoras. Ah, é? Então, fui professor de inglês, eu dava aula no CB, que era um curso particular que tinha aqui, e passei a dar aula de inglês no Pitágoras também. Trabalhei na Estrada de Ferro Madeira Mamoré como intérprete dos turistas Olha estrangeiros. só. Tinha 18, 19 anos por aí. Cara, que legal. E dando aula de inglês, meu pai Contribuiu. pagou até um determinado período da faculdade, e aí, como eu trabalhava, eu já falei assim, não, daqui por diante eu sigo. E dando aula de inglês, eu pagava a minha faculdade. E terminei meu curso de Direito sendo professor de Direito. E ser professor sempre foi uma paixão na minha vida, seja de inglês, ou seja, dando aula de Direito depois, a sala de aula sempre foi uma das maiores paixões que eu tive na minha vida. Gente, eu não sabia disso. E aí, fazendo um link, assim, você falou que foi para São Paulo para fazer direito. Você sempre quis advogar? Você sempre teve isso muito definido? Que a... Sempre, É? sempre. Na Qual- verdade, o meu pai, ele é do estado do Amazonas e era do Exército, veio através do Exército para Rondônia, Sim. em 1972. Filho de professora, sempre foi obrigado a estudar muito. Eu sei que é mais isso, mãe. Minha mãe é professora. Olha aí, ó, viu? Todos são Então, muito aqui. e aí meu pai veio para cá, não tinha o que fazer, ele queria fazer uma faculdade, aqui não tinha faculdade. Não tinha nenhuma faculdade em 72. E aí havia um convênio da faculdade, da Universidade Federal do Pará, que tinha um posto avançado aqui, alguma coisa assim, e ele fez o vestibular e passou para matemática. E aí ele fez o curso de matemática. Depois, ele fez vestibular para ciências biológicas, porque ele queria estudar. Ele queria estudar, Ele né? queria estudar. E a Enquanto oportunidade que isso, tivesse, né? ele era oficial do Exército. E aí, depois, ele fez contabilidade. E ia abrindo os cursos em Rondônia, e ele ia, só que o sonho dele sempre foi fazer direito. E eu cresci ouvindo meu pai dizer que o sonho dele era fazer direito. E Olha só. eu falei que se ele não conseguisse um dia, eu ia realizar Olha o sonho só, dele, que e tomei legal. esse sonho para mim. Então, desde criança, eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser fazer direito e ser advogado. Até que, como eu disse, eu fui para São Paulo estudar para fazer a faculdade de Direito e abri o curso de Direito aqui. Ele finalmente fez o vestibular e ele era aluno da primeira turma da FARO. Gente, que E legal. aí ele cursou o Direito. Ai, fico feliz quando alguém realiza um sonho. Ele acabou passou no concurso para a Justiça Federal, foi servidor da Justiça Federal aqui muitos anos, e por motivos pessoais ele interrompeu o curso. Eu voltei, terminei a minha faculdade, terminei os meus estudos e entrei na faculdade, na FARO, realizando o sonho do meu pai que eu tinha tomado para mim. Não era um sonho só dele, eu tomei esse sonho para mim Sim. também. E aí eu acabei me formando antes dele, e aí sim realizando o sonho dele. Depois ele acabou finalizando o curso dele e se aposentou há alguns anos e advoga comigo hoje. Gente, que incrível. Inclusive, você sabe que eu já tive a oportunidade de trabalhar com o seu Mário Sarkis. É? Que é uma figuraça. Figuraça. Oportunidade Deus. única, então. Uma Figuraça, experiência figuraça. assim, incrível Um que homem ele de uma deixou. Você foi dignidade. associada quando ele... Como que é? Fui associada, né, Alex? Fui associada logo que eu iniciei a minha carreira. No próximo episódio, talvez eu fale um pouco mais aprofundado disso, que hoje a gente está aqui para ouvir o Alex. Mas logo no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de ter o Alex Sarkis como meu mentor, dentro do escritório de advocacia dele. E um dos meus sonhos, eu sempre falei, quando eu terminar minha faculdade de Direito, eu nunca tive aquele sonho de, eu vou iniciar, quero meu escritório, meu sonho é ter meu escritório. Sempre foi começar no melhor escritório da minha cidade. E assim eu fiz. Olha só. Comecei dentro do escritório. Eu sou suspeitíssima, porque o Alex realmente... Ela não vai dizer que começou no pior. Não você aqui, né? Até parece. Não. Todo mundo E sabe. nem brincadeira. Porque eu saí da faculdade gratidão, preparadíssima, né? E para mim,
eu não podia estar num lugar diferente, também à minha altura. Recebe o elogio. Recebo. Mas lá eu tive várias experiências muito boas, incríveis, tanto com o Alex, mas quanto com o Dr. Mário Gente, eu não Sarkis, sabia que é que o seu pai. Eu dele. não sabia, que legal. Eu tô Ele adorando. ele é um ser humano incrível. É o Alex Não, meu pai é melhorado. um cara sensacional. Ele Que é. interessante. Um cara de um caráter, de um coração, Coração com honestidade. Então, eu fui forjado em cima de tudo isso, né? A minha mãe, um sinônimo de garra, de obstinação, uma personalidade muito forte. E aí juntou esses dois e temperaram. E é engraçado que ele, o Dr. Mário Sarkis, ele tem, você olha para ele tem um gás, uma vontade ainda na idade, que ele é aposentado, servidor federal Sim. aposentado. E ele trabalha como advogado, exerce a profissão. E muitas pessoas hoje em dia, talvez Extremamente da nossa idade, estudioso. Você vê. extremamente Que estudioso. legal. Adora ver. Vamos trazer ele aqui. Viciado Vamos até ele, né? Viciado numa videoaula. Todo dia eu chegava, ele estava estudando. Mais ele disciplinado era que eu, então, que eu tô disciplinado, ele chegava precisando primeiro. atualizar. Que Muita legal. gente às vezes reclama e ele realmente era uma Nossa, pessoa muito que bacana. ele trazia em nós ali uma grande um otimista. motivação para a gente seguir. Cara, isso é muito bacana escutar assim, porque é história de construção, né? Porque assim, e eu me coloco nessa peneira. Eu sou um pouco imediatista. Já mudei muito, acho que eu amadureci muito. E aí, quando a gente vê uma Você é, história uma história de literalmente. construção, assim, dá um incentivo, né? Porque assim, eu vou te fazer uma pergunta que é aproveitar que a gente tô realmente conhecendo o Alex, a profissão mesmo, né? Esse bate-papo bacana. Qual foi o teu maior desafio que você falou assim? Chegou um momento, fala a verdade. Você pensou assim, eu vou desistir, eu não dou conta. No início da carreira. Por que eu tô trazendo no início da carreira? Porque eu tô falando desse imediatismo. Uhum. Você tá contando aí toda a tua construção, né? Que tem seu pai, tem um sonho que você lá atrás. Então, assim, teve algum momento que você chegou e falou assim, não, tá difícil e eu vou... Ou não teve? Olha, eu confesso a você, eu acabei de falar para vocês em que moldes eu fui forjado, Sim. né? E tanto na redoma familiar, quanto nessa experiência de formação relacionada, linkada ao esporte. Eu não sei, eu não sei não, eu provavelmente atribuo a isso, mas eu nunca, em nenhuma oportunidade, esmoreci. Ah, legal. Em absoluta nenhuma hipótese. Então, óbvio que eu já enfrentei muitas dificuldades. Acabei de falar, eu sou filho de um ex-oficial do Exército que passou a ser servidor público e de uma servidora pública. Minha mãe sempre foi servidora pública do Estado. Então, eu nunca fui filho de pais ricos, né? Pelo menos ricos financeiramente. Sempre foram muito trabalhadores e tiveram uma vida digna, mas com limitações, obviamente. Nós não podíamos tudo, né? E mesmo depois de autônomo, de independente, de adulto, é óbvio que, como todos nós, eu já passei por situações difíceis. Tem o Armando, que fez parte da minha vida, da minha história em Ariquemes, foi office boy, nós juntos construímos a nossa história em Ariquemes desde quando eu cheguei. Hoje é um grande advogado. Ai, que legal, olha. Nós já dividimos marmitex juntos. Ai, que legal. Lá. Podcast só da história Se eu dele. falar, Interessante. dá um episódio só dessa Não, história. mas é bom de vida real, gente. Advocacia real que a gente quer trazer aqui, né, Érica? Então, eu já não tive dinheiro para comer, já comi fiado, já dividimos marmitex, eu e o Armando. Olha só. Já pintei eu e ele mesmo, passando massa corrida na parede para ajeitar o escritório. Na Ai, parede legal. laranjada. Na parede laranjada. Então, assim, foram muitas dificuldades. Mas eu sempre passei e enfrentei essas dificuldades com absoluta certeza e com a tranquilidade de que nós iríamos vencer e que ia dar certo. Por quê? Tem uma fórmula que eu sempre falo dentro do escritório que não tem como dar errado. Não significa que a gente não vai passar dificuldade. Mas errado não vai dar. Que é... Peraí, anota essa fórmula aí, gente. Fórmula do sucesso, vai. Que é trabalhar duro, trabalhar firme, trabalhar com seriedade, trabalhar com respeito. É isso. Então, não tem como dar errado. Você trabalhar honestamente, não tem como dar errado. Às vezes,
Um processo ou outro pode demorar um pouco mais, às vezes um cliente pode te dar um calote, enfim, você está contando com aquele. Esses percalços nós passamos na advocacia, mas dizer que a sua carreira não vai dar certo ou que você não vai alcançar um outro patamar dentro da carreira, se você seguir o trabalho adequadamente, não tem como. A advocacia é sensacional, ela te proporciona oportunidades que nenhuma outra carreira vai te proporcionar. Sem contar que a gente vive na permanente adrenalina, né? Nós nunca sabemos qual é a decisão, quando vem a decisão, e por mais que a gente esteja confiante, a decisão sempre nos causa um alívio, Um desconforto. ou aumenta a angústia, né? Então, nós somos movidos a esses sentimentos. Agora, esmorecer nunca me ocorreu. Nossa, gostei. Antes de entrar aí num tema e num assunto que eu acho que também é bem prolongado, né, que é a sua história aí frente à OAB, eu queria saber de você, já que a gente está falando aí das dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia da advocacia, hoje com essa tecnologia nova, esse novo mundo, porque eu particularmente, não sei você, Lari, mas na minha época de estágio e início de advocacia, o processo era físico, era tudo físico, nós tínhamos ali aquele movimento dentro do fórum que a gente encontrava com os amigos, e hoje não. Hoje nós... Não, minha época não, gente. Não, sua época sim que foi antes da minha, eu penso. Eu não estagiei, não. Não. Então você perdeu o melhor da advocacia, eu que perdi. era esse... Eu me lembro que eu tinha um caderninho de protocolo, que eu tinha que chegar lá no balcão, fazer o protocolo direitinho, você pegava a carga do processo, anotava ali atrás da folha do Eu processo. estagiei no tribunal, então eu vi os advogados, eu Você achava muito fazia, massa. Eu achava muito Meu massa. Eu Deus. não tive essa época, gente. Vocês não sabem, mas Eu não tive essa época. tinha uma série tinha uma espécie de ostentação. Ah, Quando você ia no fórum e fazia carga de um monte de processo, Era uma pilha, assim, ó. aí você saía com aquela pilha de processo, isso era a sensação aí da os outros época. colegas falavam assim, ó, o cara Uau. tem um monte de processo. Uau! Era processo com 11 volumes. Era a ostentação da época. Tinha, Entendi. alguns colegas ainda levam, não tem aqueles carrinhos de Levava. feira? Sim. Aqueles de arame, de Sim. ferrinho, assim? Sim. Alguns levavam aqueles carrinhos para carregar Então, os seu processos. sonho era levar aquele Eu carrinho. achava aquilo um desaforo. Eu tinha meia dúzia de processos, o cara parece um carrinho daquele. Oi, Aí, e eu remando. tá. Não. Meu estágio não foi lá, mas eu estagiei no escritório também. Dava ali 5 para 6, e 5, 10 para 6, eu saí desesperada para poder pegar lá a carga do processo. Você chegava lá, às vezes, o colega não tinha devolvido ainda o processo, você tinha que pedir, eles ligavam, era maior. Muito Mas, diferente, enfim, né? muito diferente. Eu queria saber hoje, com essa tecnologia, esse novo mundo, essa advocacia 4.0, que está aí enfrentando essa tecnologia, que tem os prós e os contras, qual é a sua visão em relação a isso? Você acha que esse mundo aí da tecnologia, ele veio para ajudar o advogado, tornou mais difícil? Como você enxerga isso, já que você pôde participar aí desses dois mundos aí da advocacia? Melhorou muito, né? Dizer que eu não preciso mais sair lá de Ariquemes para vir aqui em Porto Velho fazer carga no processo. Né? Preciso falar mais alguma coisa? Eu posso fazer, eu não preciso mais pedir que o juiz lá de Ariquemes ou aqui de Porto Velho mande uma carta precatória lá para o interior do Amazonas ou o Mato Grosso para nunca mais ser cumprida. Então acabaram as cartas precatórias. Agora eu posso fazer uma sustentação oral lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no TRF1 em Brasília, sem sair de casa. Então como que não melhora? Agora, lógico que essa melhora, essa atualização trouxeram e ainda existem alguns percalços, algumas questões que precisam ser atualizadas no campo das prerrogativas, no campo, em outros campos processuais, que são ajustes normais da atualização de uma inovação. Né? Mas o saldo é absurdamente positivo. E mesmo quando a gente fala assim, mas antigamente todo mundo se via no fórum, não sei o quê, é verdade que a gente não se encontra mais com a mesma frequência.
fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos permanentemente em contato como nunca antes Sim. no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, Sim, atendimento no do Brasil, né? atendimento, videochamada e É. tudo. Se eu quiser falar com vocês, eu faço uma videochamada, não interessa onde vocês estão, eu vou ver vocês. Exato. Não vou ter o calor do abraço, não vou ter a presença física, mas nós temos o contato imediato com quem nós queremos em qualquer parte do mundo hoje em dia. Então, melhorou. A tendência é que melhore ainda mais, porque nós vamos nos adaptando ao uso das tecnologias e também vamos desenvolvendo a consciência de que a tecnologia não substitui o ser humano. Sim. Inclusive, foi o tema da nossa Das conferência, conferências, né? exato. Então, eu acho que nós vamos ainda avançar muito mais na tecnologia, vamos sofrer um pouco para fazer essas adaptações, mas vai chegar um momento em que nós, enquanto humanidade, e o mundo jurídico se inclui nisso, óbvio, nós vamos ter a consciência de que nós vamos precisar equalizar essa relação de tecnologia e o ser Sim. humano. E eu não tenho dúvidas de que a valorização do ser humano vai ser uma prioridade nos debates com relação a isso. Já até iniciou, né? Assim, Nós temos uma preocupação esse debate. da equalização da tecnologia com a sociedade, com o social, com a empregabilidade, né? Nós temos hoje uma série de empregos desaparecendo com a tecnologia. É, Nós precisamos refletir enquanto sociedade onde é que nós vamos e de que forma vamos acomodar essas pessoas, enfim. Tudo isso tem a ver com a advocacia, que é a advocacia que vai tratar desse debate e vai levar ao Estado essas angústias. E assim, pegando até um gancho que você falou, Alex, você tem quanto tempo de advocacia mesmo? 23 anos. 23 anos. Para quem está 23 anos no mercado, né, na advocacia, assim, o que você, com essa tecnologia avançando, qual a necessidade que você sente que teve que mudar, assim? Eu tive que mudar isso no meu escritório. Por quê? Vou te fazer o cenário. Eu tenho 8 anos de advocacia. Tem? 8 anos. Eu já senti a diferença. E eu digo para essa manutenção do advogado que está aí. Inclusive, eu completo 8 anos, se eu não me engano, hoje. Olha aí, parabéns. Olha Parabéns, vamos comemorar depois. Então, assim, o que você sentiu que teve a necessidade urgente de fazer no teu escritório ou na tua advocacia para alterar, acompanhar esse ritmo? Na verdade, é mais implementação tecnológica mesmo, é mais equipamentos para você ter Certo. acesso a essas tecnologias. Não dá para ir contra, né? Não dá. Agora, no mais, é ser humano. A advocacia é ser humano. Gente com gente. A tecnologia não vai desobrigar o advogado de estudar. Não. Eu tenho o chat GPT agora. Ótimo, mas o chat GPT não está na audiência. E ele não fala tudo certo, não. Ele Você tem não que saber o que ele está entende colocando lá. Não vai, Exato, tá? exato. Então, o chat GPT vai me ajudar a fazer uma inicial? Talvez, né? A gente já sabe que tem um monte de advogado aí que tem corrido o risco Sim. do auxílio dessas tecnologias. Como vocês mesmos falaram, elas ainda não são 100% confiáveis. Então, Acho que ela veio para fazer aquelas coisas mais automatizadas, né? Sei lá, sabe, com todo respeito aos estagiários, mas quando a gente tem um estagiário não tão bom, que você delega a tarefa e ele te traz uma peça não tão boa, que você tem que corrigir essa peça, certo. dá mais trabalho do que você fazer. Sim. O chat GPT hoje é mais ou menos isso. Ele é um estagiário, só que eu misturo ele com um estagiário com a roleta russa. Pode ser que a resposta dele esteja certa. É verdade. Mas você corre o risco de acertar a bala errada. Então, você não pode confiar 100% no chat GPT. Se você não confia 100%, você precisa conferir o que o chat GPT está fazendo. Capacidade então, para você conferir, você tem que saber. Exato. Exatamente. Para saber se ele está certo ou se está errado. Você não sabe. Ou seja, não sei se facilitou minha vida. Eu vou continuar tendo que estudar para saber se ele está certo ou se ele está errado. Então, no direito, o ser humano nunca vai ser substituído pelo computador. Eu tenho absoluta certeza. Eu também tenho essa certeza. Inclusive, quando eu era estagiária,
por mais que eu me esforçasse para entregar algo assim com excelência, sempre vinham as peças para correção. E não tinha erro, sempre tinha algo para melhorar. Isso é Então, normal. É normal. isso com o Normal. ChatGPT, eu acho que apesar dele ser uma ferramenta excelente aí, nós ainda vamos precisar avançar muito para que seja algo realmente positivo. Eu vejo muito com o auxílio do que a gente pode fazer, sabe, em série, coisas mais automatizadas mesmo. Eu utilizo muito com esse auxílio. Agora, uma petição inicial, para colocar aquele caso concreto que o cliente foi lá no meu escritório, que eu atendi com toda a atenção do mundo, um atendimento todo humanizado que a minha área pede, eu não tenho eu digo que eu não tenho nem essa coragem de fazer. Até porque se você for pedir ali para que seja criado os fatos, você praticamente descreve ali todo o seu atendimento. Então, Então, mas tá fazendo acaba fato sendo mesmo, ali narrar os exato. fatos, exato. Lari, antes da gente pular aqui um assunto, que a gente ainda tem muito para ouvir, um pouco sobre a história do Alex. Vamos pular aqui para fazer um quiz com ele rapidinho? Ai, vamos, eu gosto. Emendando aí sobre Coisas mais pessoais. essa vida pessoal que ele está contando, só pra gente quebrar o clima, depois aí a gente fala da OAB que eu era Porque eu posso gaguejar aí, hein? Não foi combinado, não. O Kids, adoro, vai. Tá, eu vou começar pela Bate pronto, sim? Bate e volta. Perguntinha O que rápida. vier à cabeça. É bom que é gravado. Cuidado. É bom que é gravado, qualquer coisa ele conta. Eu vou começar com uma rápida, que é o assunto que a gente estava falando. Sobre audiência, presencial ou remoto? Presencial. Não deixa nem terminar. Eita, não deu nem Não, que ler, presencial. vai. É para ele acostumar com pergunta rápida. Gostei, próximo. Sobre alimentação, uma comida favorita sua? Churrasco. Aí, Churrasco, perfeito. Olha só. Calor ou frio? Calor. Calor. Um estilo musical que você gosta? Rock and roll na veia. Não tem. Inclusive, você é baterista. É, Você quando tem uma musiquinha, ele já tá assim, ó. Brinco de baterista. Vai que os bateristas de verdade ouvir isso. Pronto, um esporte favorito. Eu vi que você falou vários, mas o seu favorito? Que vem agora na cabeça. Hoje o futebol. Ótimo. Legal. Pronto, depois a Eu gente tenho faz uma as... só, mas não é tão assim, não. Mas assim, um sonho, eu falo. Essa pergunta eu faço pra muita gente, mas é porque eu gosto de saber do sonho das pessoas. Palpável mesmo, que você não realizou, mas você tem certeza que vai realizar. Pode ser uma viagem assim, uma coisa. O meu sonho não é nada material. Certo. O meu sonho é ver os meus filhos felizes. Ai, Esse é o meu maior sonho. Então, Lindo. Muito bom. Então você tem certeza que você vai realizar. Já está realizando. Estou realizando. Já está realizando. Graças a Deus. Amém. Claro, você tem mais alguma pergunta rápida para fazer para ele? Não. Antes que a gente pule aí para uma fase da vida dele. Por enquanto, não. Daqui a pouco eu coloco uma assim, só para assustar ele. Alex, então nós sabemos aí que você tem uma carreira de 23 anos na advocacia, como você acabou de falar aqui pra gente. Já sabemos também que você enfrentou diversas dificuldades aí ao longo desses anos de trajetória. E em relação ao OAB, quando é que surgiu, quando é que veio na sua cabeça, que entrou aí na sua vida esse mundo de OAB? Isso é uma pergunta, eu acho que, apesar de eu já te conhecer, nós já conversamos um pouco sobre esse trabalho institucional, mas eu nunca tinha te feito essa pergunta. E eu não sei também sobre como o início ali. Quando é que surgiu? Se caiu do nada, de repente? Tô passando aqui, sua entrei ou, sua né? vida profissional, como que isso aconteceu? Quando, modéstia à parte, eu sempre fui bom aluno na faculdade. Eu não era um aluno exemplar, eu não era daquele cara que sentava na primeira carteira e copiava tudo, muito pelo contrário. Você sentava no fundão. Eu era do fundão, mas eu sempre tive muita facilidade de aprender e eu estudava, porque eu sempre quis fazer direito, então eu estudava aquilo que eu gostava. Certo. Então, essa minha facilidade de aprender me deu uma certa liderança também, porque era um bom aluno. Professor, Tem né? um fato, para vocês verem como tudo é construído dia por dia. Eu lembrei aqui agora que na minha época, na Faro, eram 3 turmas. Era D18, D19 e D20. Eu era D20, que a D18 e a D19 era à noite, e eu estudava à tarde na D20. Né? E a formatura, essas 3 turmas eram contemporâneas. Né? Então, todo mundo começou junto no primeiro, segundo, terceiro período, enfim, até o final.
Então, naturalmente, as formaturas foram juntas, né? A colação de grau foi junta, e precisava escolher um aluno entre as 3 turmas para ser o orador da turma. E eu fui o escolhido entre as 3 turmas para ser o orador da turma, da 18, 19 e 20. E ali, Assim, uma eu liderança. olhando para trás, veja que nós temos um universo aí aproximado, vamos considerar aí 40 alunos de cada turma, Certo. um universo de 120 alunos, eu já me destacava. E eu sempre falei isso para os meus alunos, até no podcast com a Vitória Giovana, eu tinha mencionado isso. Se você não constrói a sua carreira quando você se torna advogado, você Exatamente. começa a sua carreira Sim. no seu primeiro dia de faculdade. É verdade. Então, desde o primeiro dia de faculdade, eu sempre fui um bom aluno, sempre me dediquei, e hoje eu tenho grandes parcerias com grandes advogados que estudaram comigo e confiam dividir tarefas comigo, processos comigo, porque tem a imagem desde a faculdade de eu ser um bom aluno. Olha como isso é importante, né? Claro que isso é importante. Registrar, né? E Muito hoje, importante. assim, boa parte da academia, dos acadêmicos, não tem essa percepção de que a carreira deles já começou, né? Então, aí, como é que entrou a história da OAB? Nós estudávamos para a OAB, eu e mais 2 amigos, acabamos passando. Na época, não era o exame unificado, e eu fui muito bem classificado aqui na época. Eu não sei se eu passei em segundo, terceiro lugar, alguma coisa assim. Uau. E aí eu lembro que um amigo que estudava com a gente não foi aprovado, e nós revisamos o recurso junto, e aí ele passou no recurso, foi uma vitória coletiva, porque a gente estudava junto. Que legal. E quando ele foi fazer esse recurso, nós viemos na OAB, e foi o primeiro contato que eu tive com a OAB, né? Sendo advogado. Para protocolar o Eu tô recurso, brincando, aquela sendo coisa toda, advogado. tal, tal. Fazendo, recorrendo direito. E aí eu já conhecia o que é hoje desembargador Irã, minha família é de Porto Velho, eu sempre estudei aqui em Porto Velho, calhou que eu fui embora para Ariquemes. Em 2001, eu formei em 2000, peguei o AB em 2000, em 1º de outubro de 2000. Não, 6 de outubro de 2000. Nossa, lembra da... Foi o dia do meu credenciamento. E aí, no início de 2021, eu procurei a OAB em Ariquemes para me colocar à disposição para ajudar em qualquer coisa que fosse. Olha só. Lá em Ariquemes tinha uma coisa que me incomodava muito, em que pese eu, obviamente, reconheça o esforço dos demais líderes que passaram por lá, mas naquele momento a sede da subseção estava caindo aos pedaços. Estava assim, deprimente, jogada aos ratos, assim. E aquilo, como eu era um advogado que acabava de ingressar na carreira, eu falei assim, mas não pode, a sede da OAB não pode ser desse jeito, porque isso deprecia a classe. Isso me incomodava. Eu falei assim, olha, e conversando com os colegas que dirigiam na época, eu falei, pô, não tem como a gente pintar aqui pelo menos, limpar, tirar o mato. Falei, Alex, não tem recurso, ou davam outra desculpa, então não sei o quê. Eu falava assim, não é possível. E aí, eu sempre fui daquelas pessoas que, se eu me incomodo com alguma coisa, eu não fico reclamando, eu vou lá e faço. Não fica sentado, né, reclamando. Então, só que eu não podia fazer porque eu não tinha o tempo para... Nem era da... Eu não tinha o tempo para ser candidato a nada, Sim. né? E eu não queria ser candidato a nada para poder fazer. Eu já procurei o pessoal ali e me coloquei à disposição. Eu lembro que nós tivemos uma rebelião no presídio. Na época, o governador era o Ivo Cassol. E, por conta dessa rebelião, eu atuava no criminal também. Eu tinha uma relação com o pessoal do presídio e também uma interlocução com o pessoal da OAB. E acabou que o pessoal queria que a OAB fosse para lá também para dar um apoio. E acabou que eu fui para lá. E nós acabamos conseguindo ajudar a pacificar lá, deu tudo certo.
Só que os funcionários do presídio estavam numa condição difícil de trabalho e eu dei a ideia de virmos todos tentar falar com o governador para dar uma atenção para lá. E nós mobilizamos os advogados, eu não fazia parte da diretoria nem nada. Nós mobilizamos uma parte de advogados, junto com o pessoal da OAB de Ariquemes na época, e viemos até a casa conseguimos uma reunião, o governador de Educação na época nos recebeu para um café da manhã, e nós tratamos desse assunto lá, ele chamou o secretário de Vontade de Justiça fazer na época, acontecer, né? e promoveu algumas melhorias lá, não sei o quê. Então, aquilo ali já me deu uma certa liderança Sim. por esse trabalho que foi feito lá e tal, tal. Nas eleições seguintes, eu acabei me candidatando. Aí já tinha o período certinho e tudo. Já tinha o período. Aí eu acabei me candidatando, perdi a eleição. Quantos anos você tinha? Importante. Você lembra? Érica, Idade mesmo, né? foi 2000 e... Se eu não me engano, isso aí nós estamos falando de 2005. Ixi, sou boa, não. De cálculo. Ou 2007, eu devia ter 30 anos. Olha só. Não sei se eu tinha 30 anos. Você foi presidente com essa idade, mais ou menos, né? Eu fui presidente com 30 anos, tipo, 29, 30 anos, sei lá, uma coisa assim. E aí, eu ganhei a eleição em Ariquemes, mas nós perdemos a eleição porque, na época, Buritis e Machadinho fazia parte. Uhum. E aí nós perdemos a eleição para o Fernando, que, olhando para trás, foi o melhor que aconteceu. O Fernando era muito melhor preparado do que eu e fez um bom trabalho. E depois que o Fernando foi presidente, eu me recandidatei e aí eu fui presidente. Mas eu continuei com aquela indignação da imagem que a gente tinha da sede. Certo. Né? E eu fui presidente com o desafio pessoal. Falei para vocês que eu travo metas comigo mesmo. Eu falei, eu preciso redignificar a advocacia de Ariquemes. Elevar a autoestima Que legal. da advocacia de Ariquemes. E a melhor forma de fazer isso é entregando uma sede bonita, digna, para que o advogado tenha o orgulho de dizer, essa é a minha casa. Minha casa, Do jeito que era, onde era, infelizmente, era um prédio que estava literalmente abandonado. Meu Deus, eu nem sei. Mas assim, abandonado mesmo, com matagal, com rato, assim, não dava para entrar na sede. Nossa. Né? Muito triste porque aquilo ali era fruto do digno esforço de outros presidentes que passaram por lá. Né? Mas, por muitas razões, não tinha dinheiro para manter, não tinha atenção, enfim. Por mais que se tentasse, não tinha meios para isso. Sim. Então, não é nenhum demérito para os presidentes que passaram, para as diretoras que passaram. Mas, enfim, eu entrei ávido por mudar essa realidade. E, na época, com o presidente Hélio Vieira, nós entramos num acordo e tinha um projeto padrão, e aí nós conseguimos destinar a verba para a construção da sede de Ariquemes. E aí isso merece um podcast próprio, porque nós tivemos que conseguir o terreno. O terreno onde é a sede de Ariquemes hoje, ele não existia. Quem foi o visionário desse terreno, na verdade, onde é a sede de Ariquemes hoje, era uma rua. E aí a gente, da sacada da procuradoria da prefeitura, o doutor Will, Jacinto Rodrigues, ele olhou e falou, Alex, eu acho que ali, se a gente afastar o poste, aparece um terreno. Olha só. E aí nós mobilizamos o prefeito Márcio Londe Raposo na época, deu carta branca, os vereadores aprovaram. Nossa, foi uma grande mobilização, né? Foi assim, estou falando, merece um podcast, merece um episódio de... É importante. Merece um episódio de Netflix, esse negócio. Então, tem as fotos, tipo, antes e depois? Eu acho que tem ainda, eu tenho algumas lá. Até isso era mais difícil, em que pese essa inauguração foi em 2010, mas nós não temos muitos registros fotográficos, porque antigamente era foto mesmo impressa, então filme, depois se perdia e tal. Então, esse foi o meu ingresso na OAB. Então, quando foi o ingresso? Eu formei em 2000, no final de 2000,
peguei minha carteira no final de 2000. No início de 2001, eu comecei a trabalhar para a OAB. E eu consegui entender como foi seu ingresso, foi querer mudar mesmo. Indignação, assim, eu quero fazer parte, eu quero mudar, Quero ajudar a quero mudar. ajudar a mudar. Quero ajudar a mudar. Isso é importante, porque eu costumo falar que a OAB não é um prédio. Somos nós, a gente fazendo parte, Exatamente, construindo junto para a melhoria da advocacia. Exatamente. E para sua carreira, assim, está, assim, essa construção dentro da OAB, o que você refletiu de alguma forma? Olha, a Érica teve dentro do meu escritório, ela sabe. A OAB, ela costuma sacrificar quem trabalha por ela. Trabalho voluntário, né? Quem está na OAB sabe. Sei. Né? A gente se sacrifica. É. Veja que eu estou falando de 2001, do início da minha carreira. Foi o período que eu mais trabalhei na minha vida, ostensivamente, É verdade. porque eu precisava, ninguém me conhecia, eu precisava mostrar meu trabalho. E ao mesmo tempo, eu estou falando do trabalho profissional. Sim. E ao mesmo tempo, eu tinha uma consciência institucional que eu sabia que se a advocacia fosse valorizada, eu também seria. Então eu trabalhei nas duas frentes muito para que isso acontecesse. Então foi um sacrifício enorme. Aliás, trabalhei não. A gente ainda exercita esse sacrifício. O que difere aquela época para essa é que com o passar dos anos nós fomos capazes de nos estruturar melhor para fazer esse sacrifício. Que difere que você tem 23 anos de advocacia hoje, naquela época não. Então hoje, sei muito bem. Hoje eu posso dizer que eu me preparei para que meu escritório pudesse ter vida própria e nós pudéssemos nos dedicar a ambos sem sacrificar nenhum dos dois. Perfeito. Anotou essa dica? Tô anotando. Então, o caminho é esse. Se vocês se dedicarem só ao escritório, vocês não farão um bom trabalho na OAB. E se dedicarem só à OAB, vocês vão morrer de fome. Então, não funciona. Vocês precisam achar estratégias para se estruturarem para que possam se dedicar aos dois sem sacrificar os dois. Aí. Excelente. Uau, importante. Uau. E tá só no início, né? Eu tô aqui pensando que ele não falou. Eu tô aqui pensando. Vou te falar bem. Será que a gente mantém esse episódio só com a história dele, pessoal e profissional, e a gente faz um Não, a ver, né? episódio? Eu tô pensando, porque Mas assim. acho que não. Acho que dá pra gente ouvir. O Alex, ele tem uma. Não, é bom a gente registrar, né? O posicionamento que ele tá na UB hoje, que às vezes as pessoas que estão assistindo, até acadêmicos, não sabem. É bom registrar. A história dele pessoal é muito bonita, muito legal. Nossa. Profissional ali, como advogado, é uma inspiração. E institucional também. Então, por isso que eu falo, você é realmente um verdadeiro líder, né? Tanto. Assim, eu acho legal a gente fazer, por exemplo, uma linha, né, da trajetória que a gente percorreu, então. Eu posso dizer que em 2001 eu passei a trabalhar nas comissões da OAB. Isso é legal. Em eu posso estar sendo traído pela memória aqui, mas eu acho que 2009 a 2011, 2007 a 2009 foi a eleição que eu perdi. 2009 a 2011, aí, né? 2007 a 2009 foi a eleição que eu perdi. Aí 2010 a 2012 foi quando eu fui presidente. A primeira vez que nós entregamos. Duas vezes, né? Quando eu fui presidente a primeira vez, nós fizemos esse mandato tão transformador em Ariquemes que eu acabei credenciado a disputar as eleições pela chapa da situação na época, pela chapa do doutor Ivan e da doutora Zênia, que era a vice, como conselheiro federal. Então, eu era conselheiro federal titular junto com Orestes Muniz, o Hélio Vieira, que era o ex-presidente, os dois ex-presidentes, e eu, um menino na época de 32 anos. Olha só. Nós perdemos essa eleição para o doutor Andrei, que foi presidente de 2012 a 2014. Daí, em 2015, eu voltei à presidência da OAB de Ariquemes, registrando que de 2012 a 2014, quando eu fiquei de fora, eu me engajei na defesa das prerrogativas, na Comissão de Prerrogativas de Ariquemes. Importante registrar isso mesmo. Então, eu sempre estive trabalhando pela OAB, independente de estar em cargo ou não. Perfeito. Em 2015, eu voltei para a presidência da OAB de Ariquemes,
fiquei até 2015 a 2016. 2017, eu fui ao Conselho Federal até 2019, É. e agora reeleito conselheiro federal E, até 2000. e procurador. E É. 24. Aí, quando eu cheguei ao Conselho Federal, eu brinco que eu nunca tinha pisado no Conselho Federal, não sabia onde era o banheiro. Em um ano, nós ascendemos ao cargo de Procurador Nacional do Conselho Federal. É claro que na vida a gente precisa ter um pouco de sorte também. E quando eu fui ao Conselho Federal, éramos 3 titulares, eu, doutor Andrei Cavalcante e a Franciane. Por organização nossa, eu acabei indo para a primeira Câmara do Conselho Federal, que era presidido justamente pelo presidente Beto Simonetti, atual. Na época ele era secretário-geral, quem preside a primeira Câmara é o secretário-geral, e nós nos conhecemos na primeira Câmara, fizemos uma grande amizade, somos ambos advogados do Norte, conhecendo as agruras aqui da nossa região, tivemos uma afinidade muito grande, e ali nós construímos uma grande irmandade, uma grande amizade. E o Beto literalmente cuidou de mim dentro do Conselho Federal, me orientou, me orienta até hoje, e é um grande padrinho que eu tenho, não só na advocacia, na instituição, mas na vida também. Então, eu não posso deixar aqui de render homenagens ao meu amigo e irmão de vida, Beto Simonetti. Falar só a vida institucional. Para quem não sabe, né, Procurador Nacional de Prerrogativas é um cargo onde ele defende aí os direitos dos advogados, e hoje mais de quantos milhões? 1.350.000 advogados. Eita. 1.350.000 advogados inscritos, que somos, né, defendidos não só pelo Dr. Alex, mas por toda uma equipe que trabalha aí também junto com ele no Conselho Não, Federal. e é até importante falar No isso, nosso- porque para deixar claro também que é um trabalho voluntário, né? É. Isso é incrível, sério, porque às vezes eu que tô na OAB, você que tá na OAB, né? Já me perguntaram quanto que recebe. Eu falei, oh meu Deus, recebo a satisfação de estar somando para Quem advocacia. sabe um dia. E durante essa trajetória toda, É eu importante sempre me isso. dediquei a conscientizar os colegas da importância da defesa das nossas prerrogativas. Perfeito. Não existe advogado nenhum que é respeitado e que não seja capaz de praticar autodefesa de suas prerrogativas. Gravem isso. Repete. Não existe advocacia, advogado ou banca que seja respeitada, que não seja capaz de praticar autodefesa de suas prerrogativas. É isso aí. Não significa que, praticando a autodefesa, ele vai resolver sozinho. Mas ele praticou. Ele soube o que fazer, como fazer e quando Quando ela fazer. foi violada. Quando ela foi exato, violada. Exato. Porque até isso ajuda a instituição OAB a atuar conjuntamente. Veja, a palavra é essa. A OAB atua conjuntamente com o próprio advogado na defesa das prerrogativas. Perfeito. Porque o advogado ele é responsável. Então não adianta o cara ser não adianta o cara ser especialista em júri, não adianta ser PhD em previdenciário, Isso é. não adianta ser se ele não for PhD em prerrogativas, porque ele pode ter o máximo de conhecimento técnico da sua área, mas são as prerrogativas respeitadas que fazem ele exercer plenamente o seu conhecimento. Isso Então é não adianta, valorizado. eu sei muito, mas eu Aí chega ali no INSS, pede eu uma ti- procuração com. Ai, tá bom, cruzei meu braço. eu sou PhD em direito previdenciário, eu Aí- chego no INSS, o cara exige uma procuração, Procuração não sei o quê, autenticada. e eu não sei o que fazer, não sei como reagir, Exato, não sei. exato. O que adiantou eu ser PhD? Não adiantou, porque Então, a o direito do meu advocacia, cliente parou ali. eu sou PhD em direito criminal, eu chego na delegacia, o delegado não me atende. Eu chego na delegacia e eu volto a falar, não estou dizendo que eu vou resolver sozinho sempre, Mas vai saber. mas eu, como conhecedor das minhas prerrogativas, eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer, inclusive para quando eu acionar a instituição, eu esteja respaldado para poder exigi-las. Então, um tema que nós somos muito dedicados a conscientizar o advogado é que ele precisa estudar prerrogativas.
Pronto. Inclusive, vamos trazer esse tema para falar É, especificamente sobre esse assunto. é verdade. Né, Lari? Netflix, vamos fazer Vamos Netflix. fazer Vamos fazer Netflix. Netflix. Episódio Alex, eu tô Netflix. achando que você vai ter que entrar aqui em parceria no nosso podcast. Hoje nós temos aí, nosso tempo já está aí Tá, voando, infelizmente. infelizmente, mas quanta coisa legal. Quando a gente fala Não, quanta assim, quem a dica. gente chama, o nome que veio na nossa cabeça, óbvio, foi o seu nome também, Alex. E não só pela sua liderança, mas pela história de vida, que a gente sabia que daria aqui um filme, É, Netflix. vários episódios aí para a gente fazer. E hoje um dos episódios nós vamos iniciar aí, vai ser sobre carreira jurídica, então esse foi o tema nosso principal. Mas antes de encerrar, você tinha uma perguntinha para fazer para ele no Ah, eu final, né, quero, Lara? eu quero te fazer uma pergunta. Para falar a verdade, eu queria que você deixasse mesmo, são duas coisas. Uma primeira pergunta, depois que você deixasse um conselho mesmo para os acadêmicos, para a advocacia que está iniciando, porque assim, é aquilo que eu falei, eu me espelho muito nas pessoas. Eu quero ser igual àquela pessoa, ter esse perfil, isso é pessoas positivas, né? E aí você é uma pessoa que eu me espelho, então eu queria que as pessoas tivessem essa oportunidade de ter, que a gente tem essa troca, você me dá muito conselho, que você passe para quem está assistindo. Mas antes de você fazer isso, eu queria te fazer uma pergunta, que eu vou fazer para todos os convidados que me fizeram um dia, eu fiquei, meu Deus, que pergunta forte. O que que você gostaria de deixar de legado na tua vida, assim? O que que você fala, agora eu cumpri minha missão, esse é o meu legado. Eu acho que se eu puder ampliar a realização do meu sonho, que é ver os meus filhos felizes, se eu puder ampliar essa missão para as pessoas que eu amo felizes, se eu deixar isso, Certo. eu já vou ficar muito feliz. Agora, óbvio que, na verdade, isso é uma ampliação de sonho. Agora, como legado, é o exemplo de fazer o bem, ser lembrado com a obstinação, com a garra, com a personalidade e, acima de tudo, o destemor de fazer o que é certo. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, fazer o que é certo, eu acho que é o maior legado que eu procuro deixar para as pessoas que convivem comigo e para os meus filhos, muito especialmente. Eles sabem disso, tanto que a gente tem o diálogo franco, aberto, como irmãos, muitas vezes, as Legal. nossas conversas. Então, eu sempre procuro passar isso, deixar isso para eles. O dia que eles forem lembrar do pai, eu não tenho dúvidas de que eles vão sempre lembrar de um cara que nunca teve medo de fazer o que é certo, independente do que os outros vão pensar. Uau, com maior orgulho também, né? Eles vão lembrar. Excelente resposta. Excelente legado. E para os jovens advogados, acadêmicos, deixa uma diquinha aí para eles, para quem vai nos ouvir. E qual é o conselho que você dá para quem está começando? Primeiro de tudo, não ter pressa. Eu acho que a ansiedade é um dos principais vilões, ou vilãs, das principais vilãs da própria advocacia. Às vezes, muitos advogados acabam colocando os pés pelas mãos, seja no âmbito institucional, seja no âmbito profissional, e você entender que a advocacia ela é construída um dia atrás do outro, de verdade. Então, se você tem um cliente, faça o melhor por esse cliente, porque o seu trabalho vai reverberar desse cliente. E esse cliente vai trazer outros clientes. Faça o seu melhor por esse cliente. Eu tenho uma máxima, você já trabalhou comigo, que eu procuro ser o advogado que eu gostaria de ter. Outra fase boa de repetir, repete. Eu acho que é isso. O advogado tem que ser o advogado que ele gostaria de ter. É só você se colocar no lugar do outro. E se eu tivesse preso? Só tem empatia. O que eu gostaria que meu advogado fizesse? Eu queria que ele lutasse por mim. Eu queria que ele fosse, estudasse o meu processo. Eu queria que ele despachasse com o juiz. Que ele fosse até o tribunal. Que ele se preparasse para fazer uma sustentação oral. Eu não queria que ele mentisse para minha família. Eu não queria que ele me desse falsa esperança. É isso. E isso em todas as áreas. Eu dei um exemplo de área na área criminal aqui, mas em todas as áreas. Então, sejamos os advogados que nós gostaríamos de ter. Eu acho que essa
Não há receita de bolo para o sucesso, mas esse é uma Não grande arrasta pra direção. cima. Essa é uma grande direção que você pode percorrer com a convicção que está no caminho certo. Que legal, Alex, que legal. Que legal, né, Lari? A gente Eu não tô aqui, tinha essa dúvidas, dica aí eu já peguei né, pra mim. que esse podcast seria algo impactante aí na É. nossa vida, principalmente na nossa, mas também na de todas as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir aí, tanto no nosso Instagram, quanto no YouTube, nos nossos canais oficiais. E já vamos deixar aqui nosso convite, né, para o segundo episódio, É. que com toda certeza vai fazer parte, porque Eu vou, certeza nós que vamos até você, se vocês querem que Brasil. onde você estiver, a gente quer ouvir. E eu tenho Isso. certeza que tem muito mais histórias aí no É. meio de tudo isso para você contar pra gente. E, Lari, vou deixar aqui nossos agradecimentos, doutora Alex Arquis. Foi um prazer ter você aqui na tarde de hoje, estreando aí também um dos episódios aí do nosso podcast, junto com a gente. E as portas vão ficar sempre abertas para você participar. Foi uma honra, uma alegria conversar com você de novo. E hoje saber aí da sua história desde o início, né, Lari? Isso, eu quero agradecer também. Registrar que muitas das coisas, assim, de verdade, eu tava aqui olhando, porque por mais que a gente tenha um contato, eu não sabia da tua história tão profundamente, e como, assim, a minha admiração aumentou, registrar e agradecer, e falar para as pessoas que o Alex é uma pessoa totalmente acessível. Por que que eu digo isso, Alex? Porque todo mundo tinha que ter essa oportunidade mesmo, ele realmente é o nosso mentor, e peguem esse conteúdo que ele tá falando, peguem, escute esses conselhos, porque ele chegou praticando tudo que ele passou aqui. Quero agradecer, registrar que foi um prazer ter você nos nossos primeiros episódios. Não teria como ser outra pessoa, né? E é isso. Prazer, a honra toda minha. Vocês Conta que com a gente. não fazem ideia, vocês vivem, assim como eu, num universo recheado de líderes, de grandes líderes. E receber de vocês, no meio desse universo, esse convite, como diz o ministro André Mendonça, não afaga o meu ego, mas me enche de responsabilidade. De verdade, que vocês tenham vida longa nesse projeto, porque eu tenho certeza que a intenção dele é inspirar as pessoas, dar oportunidade para as pessoas terem acesso a boas informações e, através dela, se tornarem bons profissionais, boas pessoas, bons cidadãos. Então, desejo todo sucesso a vocês. Tenho certeza que outras pessoas vão dar grandes contribuições aqui. E já estou ansioso pelos próximos episódios. Então, antes de encerrar, já vamos dizer para vocês, segue aí nosso Instagram, Isso. nosso Spotify, nosso canal no YouTube Isso. e todas as plataformas nossas. A gente, segue a gente. Segue a gente. Deixa a roupa do Alex. Siga o Alex também, Larissa e Érica. E acompanha a gente aí os próximos episódios. Né, Vai Lari? ser um prazer Vai mesmo. ser um prazer. Acompanha que tem muita gente boa vindo por aí. Um beijo.